Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo. E vocês viram na thumb que eu vou falar sobre fundos base 10 hoje, né? São os fundos que caíram no gosto do investidor. Obviamente que eu vou dar minha opinião sobre isso. Vou falar 3 fundos hoje que eu considero os melhores fundos base 10. Mas primeiro ponto, eu queria fazer algumas viagens e algumas elucubrações aqui com vocês. Primeiro, o porquê desse fundo, por que existe esse fundo base 10? Como vocês já sabem ou ainda não sabem, principalmente porque eu tenho bastante seguidor novo aqui no canal que estão começando a investir em fundos imobiliários, eu quero fazer também conteúdos mais básicos para vocês aqui, ensinando alguns fundamentos mais básicos. Vocês vejam que eu estou mesclando alguns conteúdos mais básicos, alguns conteúdos mais avançados para vocês aqui, principalmente agora às quartas e os domingos, as quartas à noite e os domingos de manhã, vídeo sem ser de análise de relatório. Pessoal, os fundos imobiliários, como vocês sabem, eles surgiram lá na Lei 8668 de 1993, então já faz praticamente 30 anos, né, que os fundos imobiliários existem. Mas de fato, os fundos imobiliários cresceram mesmo nos últimos 5 anos, né, 5, 6 anos. Mas a gente tem fundo imobiliário, pessoal, de mais de 10, de mais de 15 anos já aí no nosso mercado, e fundos tradicionais, por exemplo, o HGLG, se não me engano, é de 2012 ou 2011. O KNCR também é dessa época, o CPTS acho que é 2014, a gente tem também o próprio MXRF, que eu vou usar ele daqui a pouco aqui para falar para vocês sobre essa questão do base 10, também é por volta acho que de 2012. Então existem fundos muito antigos. E na história dos fundos imobiliários, pessoal, primeiro para você que não sabe, acho que vale a pena eu fazer essa contextualização para vocês entenderem a questão das cotas, né? O fundo imobiliário, pessoal, para quem não sabe ainda, é um ativo onde um gestor ele capta dinheiro de investidores, faz um fundo fechado, ou seja, ele pega o patrimônio do fundo e divide em cotas. Então você recebe a quantidade de cotas em função proporcionalmente àquilo que você colocou de dinheiro dentro do fundo. Ele estabelece um valor por cota e você vai lá e compra essas cotas, investe nessas cotas e você vai receber a quantidade de cotas referentes àquele investimento que você fez. Ele vai lá, pega esse dinheiro, compra ativos imobiliários, o mais tradicional, né, que é o fundo de tijolo, compra ativos imobiliários, aluga esses ativos imobiliários e te paga os aluguéis que ele recebe da locação desses imóveis. E ele vai te pagar proporcionalmente à quantidade de cotas que você tem. Por exemplo, ele fez lá, apurou o resultado do fundo no mês, recebeu tanto de aluguel, divide pela quantidade de cotas, cada cota vai receber tanto. A quantidade de cotas que você tiver, você vai multiplicar esse valor pela quantidade que o fundo vai pagar por cota. Basicamente assim que funciona um fundo imobiliário. Ele é um condomínio fechado onde o fundo é dividido em cotas, que é a menor unidade do fundo, e cada investidor compra e investe na quantidade de cotas que tiver no seu interesse. Beleza? Bom, partindo disso, na história dos fundos imobiliários, pessoal, eles começaram a ser negociados, a grande maioria deles, em cota a R$ 1.000, base 1.000 que a gente chama. E o que é essa questão de base, né? Pessoal, base é o preço médio que a cota é negociado. Por exemplo, se a cota é negociada a base 1.000, significa que o preço da cota é muito próximo de R$ 1.000. Se a cota é base 100, a cota é negociada a um preço próximo de R$ 100. Se a cota é base 10, a cota é negociada a um preço próximo a R$ 10. Você pode falar, Eric, mas o HGLG ele é negociado a R$ 160. Ele ainda pode ser considerado um base 100, digamos, que ele está mais próximo do 100. Mas o HGBS é 200 e caramba, então é base 200, por exemplo. Então, só para vocês terem noção da onde que vem essa terminologia. E eu quero mostrar para vocês aqui, só para vocês verem, pessoal, que como eu não estou falando besteira, deixa eu pegar aqui, HGLG. Olha só o HGLG. Se a gente pegar aqui, deixa eu passar para aqui, ó, HGLG 11. Se a gente pegar aqui, olha só, se a gente pegar no histórico dele, olha só que interessante, no máximo. Olha como era a cota C, ele começou a R$ 1.000, aí veio negociando, subiu para 1.200 e chegou num momento lá em 2018, fizeram um desdobramento, 1 para 10. Ele dividiu a quantidade de cotas e começou a ser negociado a 130 lá a partir de 2018 e é negociado nessa base até hoje. Então a HGLG foi um deles. Só que a questão é a seguinte, pessoal.
Diferentemente de ações, deixa eu voltar aqui para mim, diferentemente de ações, como vocês, não sei se vocês sabem, mas o mercado de ações funciona assim. Como é que você compra uma ação? Você tem dois tipos de mercados lá no home broker para você comprar ação. Você compra no lote normal ou no lote fracionado. O que significa isso? O lote padrão é o lote de 100 ações. Então, por exemplo, uma ação da Itaúsa que custa R$10. Você vai lá comprar no lote normal, você vai comprar o lote de 100 ações. Então você tem que comprar o lote de R$1.000. Você vai gastar R$1.000 para poder comprar as ações de Itaúsa. Só que existe uma maneira de você democratizar o acesso, de chegar a pessoa que não tem os R$1.000 para investir. Você pode entrar no mercado fracionário, que é o mercado de 1 a 99 ações. Então basta você colocar lá, a Itaúsa é ITS A4, então quando você vai comprar, se você colocar lá ITS A4, vai aparecer de 100 em 100. Você só consegue comprar de 100 em 100. Se você colocar o Fzinho na frente, o ITSA4F, você vai entrar no mercado fracionário, que aí você compra ou vende de 1 a 99. E aí você consegue comprar uma ação. Só que os fundos imobiliários, eles não são negociados em lote, eles são negociados em cotas, de uma em uma cota. Então, não é todo mundo, e isso na história foi comprovado isso, que não é todo mundo que tinha R$1.000 para comprar uma cota. E se a gente voltar aqui, pessoal, a gente está falando lá dos tempos de 2013, 2014, onde o R$1.000 daquela época é muito diferente dos R$1.000 hoje. Valiam muito mais do que valem hoje. Então, não é todo mundo que tinha esse dinheiro. Então, o mercado ele começou a entender que para eu acessar mais pessoas, eu preciso deixar a cota mais barata. E o que significa deixar a cota mais barata? Não que o ativo está ficando mais barato, e sim simplesmente eu aumento a base de cotas, eu mantenho o mesmo patrimônio do fundo, só que eu aumento a quantidade de cotas, fazendo com que o preço por cota caia. É a mesma coisa o seguinte, eu tenho uma pizza de 30 centímetros, onde eu estava dividido em duas metades. O que eu fiz? Só que com essa pizza eu só consigo atender duas pessoas, em tese. Só consigo atender duas pessoas. Eu dou um pedaço para cada. Como é que eu faço para atender 4 pessoas? Eu pego a mesma pizza e divido em 4. Ela continua sendo uma pizza de 30 centímetros, só que agora eu consigo atender 4 pessoas. E se eu quiser atender 8? Eu pego a mesma pizza de 30 centímetros e corto em 8 pedaços. Então, percebam que o tamanho da pizza é o mesmo, mas eu estou atendendo a mais pessoas. Então o pedaço da pizza ficou menor. Da pizza da pizza inteira. Então, os fundos começaram a entender que faria mais sentido fazer o desdobramento, que é o desdobramento. Existem dois movimentos no mercado de aumento e quantidade da base de cotas ou ações. É o agrupamento e o desdobramento. O agrupamento ele acontece muitas vezes, principalmente em fundo imobiliário eu nunca vi acontecer isso. Provavelmente a gente possa ver já, eu vou até citar um dos fundos aqui nesse movimento. O agrupamento acontece quando a ação desvaloriza tanto que ela chega a negociar abaixo de R$1. E aí, se a ação fica negociada há 30 dias consecutivos a menos de R$1, a B3 faz o seguinte, chama a empresa e fala, ou você tira a sua ação da negociação, ou você agrupa. O que é agrupar? É pegar a pizza que tinha 4 pedaços e deixar voltar para 2. Ela continua sendo do mesmo tamanho, só que você aumenta o tamanho da fatia, fazendo com que aumente o preço. Então você diminui a quantidade de ações, aquela ação que valia R$1 agora passa a valer, por exemplo, se você faz um agrupamento 1 para 5, uma ação se transforma em 5, não, contrário, 5 ações se transformam em uma. Então, o que vai acontecer? O preço que era você tem que multiplicar agora o preço por 5, você divide o preço e aumenta o preço dessa ação. Então a ação que era negociada a R$1, agora ela passa a valer R$5, só que você diminuiu a quantidade de ações em 5 vezes também. E isso é feito muito para poder evitar oscilações muito grandes de mercado, porque uma coisa é o seguinte, pessoal, uma ação que custa R$10, ela aumentar para 11, você está aumentando 10%. Agora, uma ação negociada a R$1, ela aumentar para 2, você está dobrando o valor. Você está dobrando, por mais que seja pouca coisa, mas proporcionalmente é muita coisa de aumento. Então, a B3 ela faz isso exatamente para evitar esse tipo de
de oscilação. Então, se a empresa passar 30 dias nessa negociada abaixo de R$ 1, ela é convidada a fazer o agrupamento. E o contrário é o desdobramento, quando a ação valoriza demais, em vez de ela cair, ela valorizou demais. Então, a ação que custava 10 passou a 20, passou a 30, passou a 40, passou a 50, chegou a R$ 100, valorizou bastante. Aí o mercado falou, poxa, já está difícil, porque lembra que a gente negocia nas ações em lote. O lote é 100 vezes. Então, se você tinha uma ação que custava 10 e para você comprar você precisava de 1.000, agora, se ela valorizou para 100, você vai precisar de 10.000. E não é todo mundo que vai ter 10.000 ali para comprar um lote. E aí, o que o mercado faz? Ele entende, bom, para facilitar o acesso, eu vou desdobrar, eu vou dividir a quantidade, eu vou multiplicar a quantidade de ações por 10, só que ao mesmo tempo o preço da ação é dividido por 10. Então você aumenta a base em 10 vezes, você multiplica a quantidade de ações negociadas, porém o preço volta a ser 10, só que você dobrou a quantidade de ações, multiplicou por 10. Então é uma maneira de você facilitar o acesso às pessoas no mercado de ações. E os fundos imobiliários, eles começaram a enxergar isso por volta dessa época aqui, como eu falei para vocês, ali por volta dos anos de 2017 e 2018. Então, a grande parte dos fundos aí que começaram base 1.000 fizeram esse desdobramento 1 para 10 para ser negociado na base 100. E aí, alguns fundos que começaram essa época aqui já começaram na base 100. Porém, teve um cara aqui, que foi esse daqui, o MXRF, eu até peguei um artigo da Suno aqui, que é de 2022, que começou na base 100, ele já começou na base 100, olha lá, o IPO do MXRF, a cota valia R$ 97. Porém, lá em 2017, olha só, a gente está em 2024, há praticamente 7 anos atrás, a XP, que é a gestora do Maxi Renda, eles deram um passo a mais, falaram, vamos passá-lo para a base 10. Ou seja, foi um dos primeiros fundos, se eu não me engano, acho que foi o primeiro fundo a ser negociado na base 10. E aí ele ficou muito mais fácil das pessoas investirem. Porque você tem um fundo imobiliário que investe no mercado imobiliário sendo negociado a R$ 10. E isso explica a quantidade absurda de cotistas que o MXRF tem. Porque só existia ele sendo negociado a R$ 10. E o que acontecia? E acontece muito ainda hoje. Porque se a gente for pegar, o MXRF, pessoal, ele tem mais de 1.100.000 cotistas. Ele tem mais do que o dobro do número de cotistas do segundo colocado. Se eu não me engano, que acho que deve ser o HGLG, tá nesse daí que é em torno de 400 e a quase 500 mil cotistas. Então ele tem mais do que o dobro do que o segundo colocado em número de cotistas. E por quê? Ele é 2 vezes melhor? Não, porque ele há muito tempo é negociado nessa base 10, quando não existiam tantos investidores ainda entrando no mercado e não existiam tantos fundos sendo negociados. Então, o que acontecia? A pessoa entrava no mercado para comprar, ele entrava com R$ 1.000. Aí comprava ativo e sobrava R$ 30 na conta. O que ele fazia? Bom, eu não vou deixar R$ 30 parado na conta, não quero comprar ação fracionada, eu só compro de lote. O que tem negociando aí para eu poder comprar? MXRF. A pessoa vai lá e comprava uma cota do MXRF, sem saber o que estava comprando. Então, pessoal, isso é certo. Mais de 70% a 80% dos cotistas do MXRF não fazem ideia do porquê comprar esse fundo. E isso eu vejo porque eu já trabalho com fundo imobiliário há quase 10 anos. E já dei mentoria, tenho os meus membros lá no canal, tem várias pessoas que eu converso. E assim, a imensa maioria das pessoas que tem MXRF não sabem o porquê compraram. Compraram porque era barato. E aí, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Para vocês primeiro tirarem essa ideia da cabeça de que um fundo base 10 ele é barato. Ele é nominalmente mais barato do que um fundo base 100. Simplesmente o número é mais barato, é menor. Um é 100 e o outro é 10. Mas lembra, qual é a origem de ser 100 ou 10? É a quantidade de cotas que cada fundo tem. Ou seja, o fundo base 100 ele tem menos cotas sendo negociadas do que um fundo base 10, que tem muito mais cotas. Por isso que a cota é mais barata. É simples assim. E vocês vão ver, durante a sua jornada de investidor de fundo imobiliário, que provavelmente vocês vão encontrar muitas situações onde um fundo base 10 é mais caro do que um fundo base 100. Porque ele tem tanta cota, só que ele é negociado num preço, mesmo sendo barato, ele é mais caro.
Então, esse já é o primeiro mito que eu quero tirar de vocês daqui. O base 10 não necessariamente é mais barato, ele é só um valor menor nominalmente, tá? Ele é a mesma coisa de um fundo base 100, beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Bom, agora, o porquê que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente no último ano, né, nos últimos 2 anos, uma quantidade imensa de fundos imobiliários virando base 10? Porque é o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês, o fundo imobiliário, diferentemente da ação, ele não negocia em lote, ele negocia em unidade, em cota. E você não tem fração de cota, como no mercado americano tem. Você pode pegar, por exemplo, um ETF, o VOO, que é o ETF que segue o S&P 500. Hoje, uma cota desse ETF custa $500. Você pode não ter $500, mas se você tiver $10, você compra esse ETF. Você consegue investir porque você negocia fração dele, 0,000 alguma coisa dele. O nosso mercado não chegou nesse nível. Não existe negociação abaixo de uma unidade. Então você não consegue fracionar a unidade. Então o menor preço de um fundo imobiliário é uma cota. E a grande maioria dos fundos negocia na base 100. E aí tem um estudo, e aí que eu quero mostrar para vocês, que foi esse estudo aqui, que saiu em 2023, né, no final de 2023, acho que é referente a 2022, o estudo que saiu na B3, né, sobre a entrada do público na Bolsa. E olha só que interessante. Investidores que estão entrando com valores cada vez mais baixos para investir. De acordo com a B3, entre os 83 mil investidores que entraram em dezembro de 2023, 27% fizeram seu primeiro investimento em até R$40. O que isso significa? Que um fundo imobiliário, essas pessoas que investiram, estão iniciando o investimento, não conseguiram investir. Não conseguiram investir porque as cotas são tudo R$100, com R$40 ele não consegue investir. Então, existe um movimento muito grande de vários fundos se transformando em base 10. E todos eles alegam que a justificativa é a democratização. E de fato, não deixa de ser uma democratização porque você facilita o acesso. Você facilita o acesso a quem não tem tanto dinheiro comprar uma cota de fundo imobiliário. E no final do vídeo, mais pra frente, eu vou dar minha opinião sobre isso. Embora quem me segue há mais tempo sabe qual que é a minha opinião, mas eu quero embasar um pouco mais essa opinião. Mas então, essa é a principal justificativa. Você aumenta a liquidez, obviamente, você pega todos os fundos base 10 que iniciaram, CPTS, GGRC, vários outros aí que iniciaram a mudança, a liquidez aumenta absurdamente, porque entra muito mais gente comprando, tanto o número de cotistas aumenta, assim, o efeito é muito rápido. Então, mas o que eu quero mostrar aqui, que eu mostrei esse dado, os fundos não são tão bonzinhos assim. Eles não o foco, obviamente que eles passam o fundo como sendo democratização, mas não é democratização, é acessar as pessoas que investem com pouco, é colocar a disponibilidade para essas pessoas que investem. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, que existem motivos que fizeram com que os fundos se transformassem, a grande parte dos fundos se transformassem em base 10. E aí, pessoal, eu quero trazer essa matéria aqui, que saiu no Infomoney, agora de agosto, né, falando sobre, para todos os bolsos, fundos que custam cerca de R$10 ganham mais espaço no mercado? Obviamente que sim. E aqui, pessoal, eles citam, né, diversos fundos, né, o investidor tem agora 59 opções de fundos, né, tem vários fundos aqui, o MXRF, né, o VVSR, o Life 11, o Vigir, o NCHB, tem o Mana 11, o VGHF, os fundos que eu acompanho aqui, BCFF, Game 11, Gari 11, o XPCM, e aí existem alguns fundos aqui, por exemplo, olha só, aqui eles até usaram, aqui foi eles pegaram e o estagiário que fez essa matéria não viu que ele pegou um recibo, na verdade ele não pegou um fundo imobiliário, ele pegou um recibo de subscrição. Então aqui você tem e aqui é KNRE, não, deve ser não sei o que é, KNRE 11, 41 centavos, nem sei o que é isso aqui. Bom, então aqui a gente já mostra que existem fundos dessa listagem aqui que não são base 10 porque eles querem. Por exemplo, Tordesilhas a 1,90. Esse daqui é um dos fundos que
existe a possibilidade de a gente ter um caso de ter que ser um agrupamento, porque ele está negociando muito próximo abaixo, perto de R$ 1. Então, se ele baixar de R$ 1 e negociar a 30 dias abaixo de R$ 1, ele vai ser obrigado a fazer o grupamento. Então, pessoal, existem fundos aqui que não estão negociados a base 10 porque eles querem, sim porque desvalorizou demais. Mas assim, a gente vê grandes fundos aqui que são base 10, né? Então existem várias opções, e aqui é um ponto que é importante também de falar para você que quer para mostrar para pessoas que estão com medo de investir, achando que precisa de muito dinheiro para investir, tem acesso, tem opção para investimento. Mas, pessoal, o que eu quero trazer agora para vocês? 3 fundos imobiliários que eu considero os melhores base 10, na minha modesta opinião. E aqui, pessoal, um ponto importante que é um disclaimer que eu faço. Por mais que eu seja analista CNPI, possa recomendar esses 3 fundos, assim como todos esses vídeos que eu venho fazendo, de mostrando os 3 fundos tops na minha opinião, eles são fundos, eu sempre gosto de falar isso, que existe uma grande diferença entre um bom ativo e um bom investimento. O fato de ser um bom ativo pode não ser um bom investimento dependendo do preço que você paga. Então esse é o ponto que eu quero deixar bem claro aqui. Os 3 fundos que eu vou trazer aqui são, na minha visão, os melhores 3 base 10 que a gente tem, porém não significa que você tem que sair comprando, porque vai ser muito em função do preço que eles vão estar sendo negociados na época que você for investir. Mas eu considero os 3 melhores. E eu quero mostrar aqui para vocês os 3 melhores que eu considero. E são 3 fundos. São 2 fundos de papel e um de tijolo. Bom, o primeiro é o KNSC, que é o Kinea Securities. Para mim, ele é um dos melhores fundos de papel, porque ele é um fundo, primeiro, ele é um fundo da Kinea, tem um patrimônio grande até de 1,2 bi, ele paga 0,9 centavos por cota, e aqui já eu vou falar com uma das desvantagens dessa questão de base 10. Hoje ele está negociado a próximo de 9,30, a cota patrimonial dele R$ 9,00. Tem uma taxa, eu não vou analisar aqui porque eu analiso esse fundo todos os meses aqui no canal. Ele tem 157 mil cotistas, tem bastante cotista. E por que eu acho ele o melhor base 10? Na verdade, para mim, hoje, ele é o melhor base 10 que a gente tem negociado. Por quê, pessoal? Ele é um fundo de papel que tem uma grande gestora por trás, na minha visão hoje, a melhor gestora que a gente tem é a Kinea. E a grande vantagem dele é isso daqui, ele é muito equilibrado em termos de indexador. Ele é praticamente meio a meio IPCA e CDI. Então, ele é bem equilibrado nisso. Eu gosto desse tipo de ativo, porque ele não é uma carteira arriscada, ele tem uma característica mais de mid risk, né? Não é tão high grade, mas ele tem uma característica mais mid, próximo do high grade, mas é mais mid risk, né? É meiuca ali de risco. Mas eu gosto muito desse equilíbrio que o fundo tem em termos ele não é nem tanto IPCA e nem tanto CDI, ele é meio a meio, ele consegue pegar o melhor dos dois. Porém, por ele ser equilibrado, ele não consegue pegar o potencial máximo de cada um dos indicadores, como por exemplo o Canip, que é um fundo totalmente IPCA, e o KNCR, que é totalmente CDI. É como se fosse um carro flex. Ele é um carro flex, ele funciona com os dois combustíveis, mas ele não é 100% eficiente na gasolina e nem 100% eficiente no álcool. Ele consegue trabalhar nos dois combustíveis muito bem, ele consegue trabalhar nos dois indexadores muito bem, mas ele não consegue pegar o melhor dos indexadores. Mas nem por isso ele não seja bom, e na minha visão, isso é o que transforma esse fundo num fundo muito equilibrado. Gosto bastante dele, a carteira dele, ele é bem, assim, tem bastante, a gente está falando aqui de praticamente 65 CRIs, ele acabou de terminar a emissão, né? Ele está terminando uma emissão, então é um fundo que eu gosto bastante. E lembrando, pessoal, ele não é porque para mim é o melhor fundo base 10 que a gente tem hoje, que ele seja uma recomendação de compra para vocês. A questão, para mim é o melhor fundo, mas tudo varia em questão do preço. O segundo fundo base 10 que eu acho que é muito bom é o KCRE, também da Kinea, também um fundo de papel. É um fundo mais novo, um fundo menor,
E aqui, pessoal, lembrando para todos vocês que vêm acompanhando essa jornada aí que eu tenho falando dos 3 fundos, obviamente que geram discordâncias, né? Mas o que é importante é cada um tem que ter a sua opinião. Não quero que vocês sigam a minha opinião. Cada um tem que ser a sua opinião. Provavelmente teremos outros fundos aí base 10. Como a gente viu, tem uma lista enorme lá de fundos base 10. Cada um vai considerar os seus melhores, né? Mas essa é a minha visão. Hoje o KCRE, para mim, ele é um fundo muito bacana porque ele tem uma pegada diferente. Eu não vou, obviamente, que nem eu faço análise dele todos os meses também, mas ele tem uma pegada um pouco diferente. Ele é um fundo IPCA, porém ele tem uma característica diferente. Ele pega, investe em CRI da Creditas, que tem os empréstimos atrelados ao home equity. Como que ele funciona? Você precisa de dinheiro, você vai buscar um empréstimo. Aí você fala, pô, onde eu tenho a menor taxa? Aonde eu consigo deixar um bem como garantia. Porque tendo um bem como garantia, se eu deixar de pagar, quem é meu credor toma o bem como pagamento da minha dívida. E qual é o melhor, o bem que é mais, que as pessoas não vão querer perder? O imóvel, um imóvel. Então, a Creditas, ela tem essa linha de crédito, ela tem com veículo e com imobiliário. O que ela faz? Você vai lá, pega um empréstimo de R$200 mil e deixa o seu imóvel como garantia desse empréstimo. Então, a ideia é que você não vá pagar, não vai deixar de pagar, porque senão você vai perder o seu bem. Então, é um empréstimo, um fundo seguro, obviamente que ele tem um pouco de inadimplência, mas é muito tranquilo a inadimplência. Ele tem mais de 1.000 e cacetada números de créditos, né? Deixa eu ver, acho que tem um número dele aqui. Tem 1.600, esse aqui é o mais atual, né? 1.606 créditos, o ticket médio de empréstimo é de R$220 mil, inadimplência baixíssima, a parte de atraso muito pouca, né? 16,7 por dias, o crédito de retomada, ou seja, 1,35% da carteira de créditos da Creditas, desses CRIs, entraram na garantia, ou seja, a pessoa parou de pagar e a Creditas foi lá e executou o bem. E lembrando sempre que ele tem uma estrutura que as cotas dos CRIs, são 3 subordinações, né? A sênior, a mezanino e a júnior. A júnior é a que absorve toda a inadimplência, porque ela é uma cota mais arriscada, e essa não fica no fundo, ela fica com a Creditas. Então, para a gente ter um problema, teria que eles colocam aqui que a linha é como se fosse uma linha d'água, né? Que é uma cascata que a partir de 18% que entraria nas cotas mezanino, né? Então é um fundo, eu gosto muito dele. Ele tem uma pegada diferente dos outros fundos por causa dessa questão, e as pessoas olham aqui, veem inadimplência, acham que é o CRI que está com inadimplência. Não, é a carteira de crédito da Creditas que tem um nível de inadimplência que é muito controlado. Então gosto bastante desse fundo, é muito bom para mim. Em termos de base 10 é o segundo. E o terceiro fundo, aqui talvez gere um pouco de controvérsia, é o nosso querido GARI 11. Por mais que vocês que me acompanham aqui vejam que eu falo que tem alguns problemas na questão da DRE, mas para mim hoje ele é o melhor fundo base 10 de tijolo que nós temos. Melhorou muito, assim, é colossal a mudança que a Guardian fez com esse fundo. Vem mostrando resultado mês após mês, depois principalmente da mudança de nome, da mudança de administradora. Estão fazendo um trabalho excepcional. Ele é um fundo, basicamente hoje, é um fundo, para quem não conhece o GARI, está chegando no canal hoje, eu acompanho o GARI todos os meses. Ele é um portfólio meio a meio, logística, renda urbana, onde basicamente a renda urbana dele é focada em lojas de pão de açúcar, de mercados, né? A gente tem o portfólio dele, deixa eu pegar o portfólio dele aqui, ó. O portfólio dele hoje é Grupo Pão de Açúcar, Grupo Mateus, e os logísticos estão mais na parte do Air Liquid, da BRF Visa, né, que são os imóveis, né, que são os locatários. Então hoje, por mais que ele tenha muito mais imóvel de renda urbana, mas em termos de receita, né, praticamente meio a meio aí em termos de imóveis logísticos e imóveis de renda urbana. Ele é um fundo muito bacana, 100% dos contratos atípicos, ou seja, contratos
de longa duração, alta previsibilidade, altas multas se o gestor, se o inquilino quiser sair. A questão da alavancagem dele, ele era um fundo muito alavancado, reduziu muito a sua alavancagem, e a alavancagem dele é uma alavancagem muito bem estruturada, porque como que ela funciona a alavancagem do Gary 11? Deixa eu pegar ela aqui, né? A alavancagem dele, como que ela funciona? O CRI, ele está vinculado o pagamento do CRI, da prestação do CRI, está vinculado ao pagamento do aluguel. Então, uma parte do aluguel é utilizado para amortizar o próprio bem. Então, é muito bom porque acaba que você não tem tanta preocupação em gerar caixa para pagar o fundo, porque uma parte do aluguel é usada para o pagamento. Então, eles falam, né, que que eles colocam aqui, o fundo possui obrigações financeiras oriundas de estruturação CRIs casadas, né, com contratos de aluguel atípicos de longo prazo com laço. Portanto, são instrumentos de dívida que replicam características presentes nos contratos. Então, ele utiliza, né, essa estrutura. Eu acho muito bom esse tipo de... E a gente vem vendo, né, vem mostrando como é um bom ativo, uma boa alavancagem sendo feita. Então, tirando exceção, como quem me acompanha aqui no canal sabe, a questão dos problemas que eu vejo na demonstrativa de resultado, mas ele está em constante melhoria. Quem sabe eles melhorem isso, mas é um excelente fundo. Resultado assim, se a gente for pegar, eles até fazem uma comparação com outros fundos. Aqui eles colocam o Gary como sendo, perdendo somente para o Viura aqui, um dos maiores pagadores de dividendos, né? Então, obviamente que a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente avalia simplesmente comparação assim, tem que ver o nível de alavancagem do fundo, porque a alavancagem é um dinheiro que o fundo está recebendo, só que ele vai ter que pagar o que é um dividendo inflado. Então a gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Mas é um fundo bem bacana em relação à gestão, gosto bastante. Então esses aqui são os meus os top 3 aqui de fundos base 10. E para fechar, pessoal, então lembrando, eu não quero discussão aqui, eu quero que cada um coloque a sua opinião aqui, se concorda ou não concorda comigo, e coloquem os seus 3 fundos base 10 aqui nos comentários. Agora, a minha opinião sobre isso, pessoal. Por mais que, eu acho que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou favorável a essa mudança. O fato de eu não ser favorável não, pouco importa. Quem sou eu para ser favorável ou não, o que eu penso ou deixo de pensar, pouco importa, mas eu tô aqui para dar minha opinião a respeito disso. Existe uma linha de investidores mais antigos que são contra a questão do base 10 exatamente porque você facilita o acesso e você traz para o mercado de fundo imobiliário investidores sem conhecimento, que em qualquer momento de estresse vão sair vendendo as cotas. E o fato de você vender as cotas, você exerce uma pressão vendedora no mercado e a tendência é a cota cair, fazendo com que você tenha estresse no mercado. E a gente pega hoje 70% a 80% dos investidores de fundo imobiliário são pessoas físicas, diferentemente de ações que a gente tem muito institucional. Os institucionais ainda não entraram no mercado imobiliário como em ações, por isso que eu falo que a gente tem muito para crescer nesse mercado imobiliário ainda, de fundos imobiliários. Mas o que eu falo é o seguinte, então existe essa linha. Eu não sou muito favorável a isso, porque eu vejo pelo contrário, se eu vejo um fundo bom caindo, eu vejo como uma oportunidade. Mas de fato, isso pode acontecer, você tem muitas pessoas, a gente tem um crescimento colossal de investidores em fundos imobiliários, a gente bateu quase 2,5 milhões, se eu não me engano, de investidores em fundos imobiliários, de CPFs, né, de investidores em fundos imobiliários, e muitas pessoas novas, e até aquela própria pesquisa que é de 2022 mostra isso, pessoas que estão começando agora, investindo com pouco, e esses fundos base 10, eles atiçam essas pessoas. Então, de fato, democratiza. Mas, por outro lado, existem muitas pessoas que entram sem saber do que estão fazendo e aí na hora que dá um estresse saem vendendo e obviamente isso pode exercer. Então a linha de alguns investidores para essa questão do base 10 é você exercer uma pressão vendedora nas cotas. A minha opinião, por que eu sou contrário a isso? Porque é o seguinte, eu tenho um pensamento nessa questão de facilitar o acesso, porque você deixa fácil para pessoas que não têm muito estudo, não entendem muito do mercado e podem acabar se frustrando com o investimento. Você investir num ativo porque ele é barato,
que paga, e o fundo imobiliário é sedutor pelo fato de no mês seguinte que você investe, você já recebe dividendo. Só que num momento de estresse, você entrar porque você comprou mais barato e cair, você pode simplesmente não querer mais, porque você viu que o negócio não funciona do jeito que você imaginava e isso pode te tirar do mercado. Você pode querer sair do mercado achando que não é para você. E na verdade não é por isso, é porque você entrou sem estudar. E o outro ponto é que, para mim, essa a explicação não funciona, eu tenho 10 reais, eu nunca iria investir num fundo que custa 100, vou demorar muito tempo. Pessoal, se a pessoa não tem a disciplina de pegar o dinheiro e colocar num tesouro Selic e ir aportando todos os meses, até eu ter um montante para poder investir num fundo imobiliário, eu acho que ela nem deveria estar investindo nele. Porque, assim, entenda o que eu estou falando. É a disciplina de você ter a paciência de entrar num ativo na hora que você pode entrar. E não simplesmente porque ele é barato. Então eu sou contra esse ponto. Mas por outro lado, facilita muito de fato. A gente tem fundos muito bons, como eu mostrei para vocês, que são base 10 e que estão migrando para isso. E facilita, isso não facilita a entrada de novas pessoas, facilita para mim, que sou influenciador aqui, embora eu não seja influenciador, eu sou analista, né? Mas tenho o meu canal no YouTube, então facilita mais pessoas chegando para consumir os meus conteúdos, de todos os outros, né? Obviamente, por um lado é bom, mas assim, eu não sou muito favorável ao base 10, tá? Essa questão de querer aumentar a liquidez. Alguns fundos, talvez, para aumentar a liquidez faça sentido, mas tem alguns fundos que fizeram sem necessidade. Por exemplo, na minha visão, CPTS, ele tinha uma liquidez extremamente alta. Para mim não tinha sentido nenhum ele virar base 10, mas viraram. Já o KNSC talvez foi o KCRTE também. Se eu não me engano, acho que o KCRE já começou com base 10. Agora não tenho isso, né, na cabeça, não lembro de cabeça. Mas é isso, pessoal. Então, a minha opinião eu não sou favorável, mas não tenho. Eu até cheguei a deixar de falar sobre isso nos vídeos, né? Mas eu queria trazer esse conteúdo para vocês para trazer mais informações sobre os base 10 e não tem como fugir. E cada vez mais teremos fundo base 10 e aí é responsabilidade sua de estudar e não investir porque ele custa 10 reais e ele não é barato. Tenham isso em mente. Se você sair desse vídeo entendendo que um fundo base 10 não é barato, ele simplesmente custa menos do que um outro, mas ele pode ser até mais caro, e na maioria das vezes ele é até mais caro do que um base 100, já estou satisfeito. Tá bom? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom domingo para vocês aí e espero vocês no próximo vídeo.